Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre um atacante do River Plate oferecido para Palmeiras e Flamengo. Bora falar também sobre reforço no gol do Palmeiras. E fala também de Leila Pereira, presidente alviverde, cogita processar o presidente do Flamengo, BAP. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. E sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Informação importante, tem jogador do River Plate oferecido a Flamengo e Palmeiras. Você já ouviu falar sobre Ian Subiabre? Esse atacante joga pelo lado do campo, tem 19 anos de idade e era tratado no River Plate como fenômeno por conta das suas participações pela seleção argentina de base. Esteve na Copa do Mundo Sub-17 e também Sub-20. No profissional do River Plate ainda não conseguiu explodir. Representantes do atleta entraram em contato com o Flamengo e o Palmeiras, cogitando a possibilidade de uma transferência. Isso porque o atleta tem oferta oficial do Neon, da Arábia Saudita. Esse time ofereceu 9 milhões de dólares, mas o staff do jogador prefere que ele continue em um grande da América do Sul para evoluir e seguir passos rumo ao futebol europeu. É possível que Palmeiras e Flamengo não avancem nessa história, por entenderem que 9 milhões de dólares por alguém que é só uma promessa não justifica. Na atual temporada, com a camisa do River Plate, time profissional, 22 partidas, 1 gol e 2 assistências, foi titular em 13 jogos, reserva em 9. River Plate chegou a emitir um comunicado falando sobre o planejamento para o restante da temporada e colocou o Ian Subiabre como uma alternativa de mercado, admitindo que já existe uma negociação avançada. Essa negociação é justamente com o Neon, de quem disse agora há pouco. Só para completar, o Ian tem 1,72 m de altura, joga especialmente pelo lado direito, embora também possa ser ponta esquerdo. Havia chegado ao clube no Sub-15, só atuou pelo Milionários desde que se tornou atleta de futebol. Você já conhece o Ian Subiabre? O que você pensa a respeito de contratações de jovens promessas? Use o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de compartilhar o vídeo e principalmente de me seguir por aqui. E o Palmeiras terá reforço no gol, mais calma, reforço caseiro. Kaique, atleta revelado na base do Palmeiras e que passou as 2 últimas temporadas em território português, primeiro pelo Farense, depois pelo Nacional, deixou tão boa impressão que será reintegrado no período da volta das férias. A ideia, inclusive, é transformar o Kaique, de 23 anos de idade, no reserva imediato do Carlos Miguel, fazendo com que, aos poucos, o Marcelo Lomba perca seu protagonismo. Lomba não joga com frequência, mas é muito bem avaliado pelo técnico Abel Ferreira na gestão de outros companheiros. É um cara que dá bons exemplos, que aconselha, que ensina, enfim. Foi também por isso que o Lomba acabou tendo seu contrato renovado. Mas dentro de campo já não rende como antes. Então, se tudo correr dentro da normalidade, Carlos Miguel como titular, o Kaique na condição de reserva e o Lomba como terceira opção. Só para lembrar que o Kaique só sai do Palmeiras na janela da metade do ano em caso de proposta extraordinária. Na passagem pelo Nacional, no último ano, 28 jogos e 35 gols sofridos, média bem boa para um time horroroso que ele tinha lá no Nacional. Um atleta revelado na Lusa e que chegou ao Palmeiras no Sub-17. E Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ameaça processar BAP. A dirigente alviverde anda bem incomodada. Com o BAP isso não é de hoje, mas houve um fato novo. O BAP prometeu ir à justiça para tentar melar a venda da SAF do Vasco. O BAP prometeu melar na justiça a venda da SAF do Vasco para Marcos Lamáquia, que é enteado da Leila Pereira, abre aspas, pro presidente do Flamengo. O problema não é ser enteado da Leila, em que pese que a lei que diz que enteado é relação familiar e não pode. O problema é estar casado com uma mulher e querer casar com outra. Pelo Código Civil, você precisa se separar da primeira. Não pode estar com um pé em cada clube. E aí o BAP completa, continua sendo familiar. Ela sai agora do clube que está e entra amanhã em outro. Ou espera acabar o mandato e em outubro do ano que vem entra no Vasco. Não é o BAP, não é o Flamengo malvadão. Se forçarem uma barra nisso, vamos na justiça, porque lei é para ser cumprida. A resposta da Leila Pereira sempre é o estilo dela, pesado. Já cansei de dizer que sou presidente do Palmeiras. Meu mandato vai até dezembro de 2027 e não tenho absolutamente nada a ver com o Vasco. Eu sei que o BAP não vê a hora de me ter fora do Palmeiras, mas para isso acontecer, ele vai ter que esperar até o fim do ano que vem. Só para deixar claro, se o presidente do Flamengo continuar fazendo insinuações e acusações falsas contra mim, eu
Leila Pereira, vou acioná-lo judicialmente para que ele prove o que está falando. Não aceito que ele siga me envolvendo em assuntos com os quais não tenho qualquer relação. Uso o espaço para comentário para dizer o que você pensa de mais essa treta entre os presidentes de Flamengo e Palmeiras. Quem tem razão? E numa eventual briga judicial, quem se dá melhor? Tô curioso para saber a sua opinião, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E o presidente do Flamengo, BAP, admitiu o desejo público em Danilo Santos, volante do Botafogo, e Luiz Henrique, atacante do Zenit, ambos jogando a seleção brasileira. Abre aspas para a entrevista do BAP ao Charla Podcast. São dois nomes excepcionais. O Luiz Henrique está no radar da gente há pelo menos 2 anos. O Danilo é o mesmo caso. Eles se encaixariam super bem em todos os times da América do Sul. Não basta querer, né? O Luiz Henrique, por exemplo, deveria ser titular da seleção brasileira, assim como o Danilo. Tenho certeza que eles agregariam demais no Flamengo. Mas a que custo? A que preço? Posso afirmar que um deles quer jogar na Inglaterra. Esse aí é uma informação minha, tá? Quem tem feito enormes esforços para jogar na Inglaterra é o Danilo. E aí o BAP completa. O que ele vai ganhar lá é parecido com o que a gente pagaria, mas como fazer para o jogador vir para o Brasil? Não tem como. Então, pelo amor de Deus, convençam os jogadores. É o BAP, imagino eu, mandando um recado para torcedores rubro-negros. Algo como, se mobilizem, façam campanha, entrem nas redes sociais dos atletas para pedirem, forçarem, exigirem, torcerem para que os jogadores acabem por aceitar o rubro-negro. Talvez toda uma comoção, milhares de mensagens possam fazer com que os atletas acabem entrando nessa possibilidade de negociação, ambos extremamente caros. O Botafogo quer no mínimo 30 milhões de euros para vender o Danilo e dá preferência para o futebol europeu. Já Luiz Henrique, do Zenit, está avaliado em 40 milhões de euros. De fato, se contratados, fariam do Flamengo a maior máquina do futebol brasileiro em todos os tempos. O Flamengo já tem o melhor elenco do país, isso é meio que indiscutível. Com 2 jogadores de seleção brasileira, certamente o bicho ficaria ainda mais assustador. Ou você pensa diferente, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E a estreia de reforço no Palmeiras pode ser adiada. É que Barbosa, comprado do Botafogo por 20 milhões de reais, seria preparado para a estreia dele no retorno do Palmeiras depois da Copa do Mundo, jogo marcado para 22 de julho contra o Curitiba. Só que o STJD decidiu puni-lo com 2 partidas de suspensão por conta de uma expulsão em jogo contra o Flamengo, quando ele ainda vestia a camisa do Botafogo no mês de março. Barbosa já cumpriu um jogo de suspensão e a menos que o Palmeiras consiga recorrer dessa decisão, o Barbosa só terá a oportunidade de estrear pelo Verdão no dia 26 de julho, partida contra o Atlético Mineiro no Allianz Parque. Não que vá mudar o preço do dólar. O Palmeiras até aqui jogou sem o Barbosa, mas imaginava-se que depois de gastar 20 milhões de reais, uma contratação com 2 meses de antecedência, com o Barbosa participando de toda a pré-temporada que ainda não começou, que ele pudesse estar à disposição, o Palmeiras pode recorrer dessa decisão e imagino que o fará. E a seleção brasileira só empatou com o Marrocos na estreia da Copa do Mundo. O empate em si talvez nem tenha sido o maior dos problemas. Fiquei muito desapontado com o comportamento coletivo, com algumas atuações, em especial as de Ibañez e Casemiro. Fiquei com a impressão de que o Ibañez sentiu demais o tamanho do jogo. Casemiro não teria por que sentir, mas chegou atrasado em praticamente todas as bolas. Ibañez e Casemiro foram substituídos no intervalo e Danilo na lateral direita e Fabinho no meio-campo deram uma outra revigorada no sistema defensivo do Brasil. Rafinha não fez bom jogo, apesar de muita vontade. Bruno Guimarães teve dificuldade. Paquetá fez um péssimo primeiro tempo, foi melhorando na etapa final. Registrar que no outro jogo desse grupo, a Escócia venceu o Haiti por 1-0, ou seja, nesse momento Brasil e Marrocos dividem a segunda colocação com a Escócia em primeiro com 3 pontos. O Brasil vai precisar vencer Haiti e vencer bem, até para sonhar em ser primeiro colocado do grupo. E eu queria deixar uma opinião. Os vídeos costumam ser feitos mais de informação, mas para mim o Brasil só tem alguma chance de ser campeão dessa Copa se Neymar voltar bem e em condição de jogo. Caso contrário, a chance da seleção brasileira é pequena. Eu gostaria que você usasse o espaço para comentar, para avaliar a atuação da seleção e também o desempenho de Neymar.
nessa Copa, obviamente, a chance de o Neymar jogar a Copa, se você acha que isso pode fazer diferença, beleza? Conversei com o Hugo Cajudo, empresário de Abel Ferreira, na pauta a possibilidade de o técnico deixar o Palmeiras para trabalhar no exterior, a última das especulações de que ele interessaria ao Fulham. Abre aspas para o Hugo Cajuda, o Abel Ferreira não treinará o Fulham, nem sairá para nenhum clube no meio do ano. Inclusive, há ofertas agora, mas ele não sairá por dinheiro nenhum, nem para liga qualquer. Importante lembrar que na última renovação de contrato de Abel Ferreira e Palmeiras, no fim do ano passado, o novo vínculo foi estendido até dezembro de 2027, mas retirou qualquer pagamento de multa em caso de quebra, ou seja, se o Abel quiser deixar o Palmeiras, ele pode sair sem indenizar o Verdão, a recíproca é verdadeira se o Palmeiras optar por dispensá-lo. Abel, que completou mais de 5 anos com a camisa alviverde, já soma 11 títulos. Nesse momento ele passa férias com a família e tem reapresentação marcada para o fim desse mês, com a segurança, a garantia de que seguirá no Palmeiras, apesar das especulações. Abel esteve cotado, cogitado, consultado em alguns clubes europeus, mas a única oferta oficial que ele teve mesmo, que a gente soube, foi do Al Sadd. Ele, inclusive, chegou a fechar um acordo com o clube Qatar, que ficou muito revoltado de o Abel ter desistido na última hora e cobrou na FIFA uma indenização de 5 milhões de euros. Na oportunidade, Abel e Palmeiras chegaram a um acordo, repassaram um percentual de um jogador para o Al Sadd e o restante foi descontado de vencimentos de Abel Ferreira. Treinador português, o maior vencedor entre todos os gringos que já passaram por aqui, tem também o maior salário entre técnicos de clubes na América do Sul, cerca de 3 milhões de reais por mês. Somente Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, tem um salário maior entre os técnicos que atuam na América do Sul, mas aí numa condição diferente de técnico da seleção. Ancelotti ganha 5 milhões de reais mensais. Você, torcedor do Palmeiras, fica animado ou preocupado com a confirmação de que Abel não sai? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like. Bora para mais um jogo de Copa do Mundo. Logo mais tem Brasil e Marrocos. Tô indo pro estádio. Tchau.